Hey, fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui do canal Lucas Política. E hoje eu vim fazer esse vídeo pra poder ajudar vocês com um tema que é muito importante hoje em dia e que vai ser muito importante no Brasil nos próximos anos e em países como França, Alemanha também nos próximos anos, que vocês vão precisar e a gente vai precisar identificar esses movimentos. E esses são, eu vou ensinar pra vocês, tentar ajudar um pouco mais a esclarecer como identificar e como funciona um movimento neofascista. Como funciona um movimento neofascista, como eles geralmente nascem, em que situação e quais são os seus jargões principais. O neofascismo, como eu expliquei num vídeo mais antigo meu, é o fascismo escondido com poucas palavras, mudando com as mesmas intenções, só que utilizando outras palavras. Tá, certo, tá, mas é algo muito superficial do que realmente, como se identifica o que realmente é na prática um movimento neofascista. Eu vou ensinar para vocês, eu vou tentar explicar, né, o que é um movimento neofascista. Primeiro a gente tem que falar dos pilares do neofascismo, porque é muito difícil você ver um movimento neofascista falando, neonazista falando que vai matar os judeus, que vai instaurar uma ditadura militar. Isso não vai acontecer. Ninguém, a não ser que sejam alguns poucos grupos loucos, né, que nunca vão chegar ao poder. Mas tem alguns grupos que pensam como esses grupos loucos, mas que chegam ao poder porque não fazem isso de forma explícita, não falam de forma explícita. Então eu vou ensinar primeiro os jargões do neofascismo, como identificar os fenômenos neofascistas. Eles sempre se baseiam num reacionarismo, hiperreacionarismo extremo, completo. O que é um reacionário? Né? Que a gente ouve muita palavra reaça, reacionário. Reacionário vem de renascer, renascença. E um reacionário é uma pessoa que quer voltar a um suposto passado glorioso. Como é que eu posso explicar isso melhor? Exemplo, Mussolini, na Itália, quando ele criou o PNF, o Partido Nacional Fascista dele, um dos jargões dele é que ele queria fazer a Itália voltar à glória do Império Romano. Ou seja, ele era um reacionário. Por quê? Porque ele queria renascer um passado que foi há muitos anos atrás ou que nunca nem existiu, que é o que mais acontece. Um suposto passado glorioso que nunca existiu. Hitler, na Alemanha, disse que ia fazer a Alemanha voltar a ser grande de novo, sendo reacionário, porque grande de novo ele supõe que em algum momento já foi gloriosa, em algum passado, e quando ele dizia isso, ele dizia num passado não tão distante. Então ele também era um reacionário. Movimentos neofascistas são hiperreacionários, porém eles são um pouco menos explícitos. Exemplo, o Brasil antigamente era melhor, né? Antigamente o povo era mais feliz, antigamente o Brasil era melhor antes desse governo. Isso é ser algo bem reacionário, né? Outra coisa, o Brasil no Império Brasileiro era muito melhor do que hoje em dia. O povo era feliz, nós devíamos voltar para o Império, ou, né, que é o que acontece com esses grupos loucos monarquistas aí. Dessa forma, sempre indicando que no passado o Brasil já foi feliz. No passado o Brasil já foi forte, no passado a família já foi estruturada, hoje em dia a família está sendo destruída. Isso é ser reacionário, hiperreacionário, reacionário de extrema direita. Por quê? Porque dá a entender um passado que nunca existiu. Ou que se existiu, não condiz com a grandeza explícita nas falas do ditador fascista, né? Então, pilar número 1, reacionarismo. Reacionarismo. Pilar número 2 de um movimento neofascista, defesa explícita da propriedade privada, do capitalismo, do corporacionismo e um anti-comunismo e anti-esquerdismo muito forte. Ou seja, é aquela coisa de falar: se vocês não votarem no meu partido, outro partido tal vai votar, né? Se vocês não votarem, se vocês tomar cuidado com o comunismo terrível, porque ele vai acabar com tal país, vai acabar com a Alemanha, vai acabar com o Brasil. Discursos usados em todos os países fascistas, Alemanha, Japão, Itália, principalmente na Alemanha. Ainda mais o integralismo no Brasil também. Nossa, foi um movimento fascista que utilizava muito do anticomunismo como arma muito forte. As galinhas verdes não cansavam de xingar o comunismo. E o fascismo também coloca geralmente um inimigo
que ele é um inimigo sem provas, que ele sem é ruim. Tipo, é sempre um inimigo que não faz sentido. É um inimigo invisível, né? O comunismo. Ah, mas a esquerda não fez não sei o que, não sei o que lá. Nos casos de muitas vezes da esquerda, o inimigo não é invisível, porque na maioria das vezes, como a burguesia, eles são inimigos, porém eles não são invisíveis, porque eles são inimigos materiais que fazem ações de fato danosas para a sociedade. Agora falar o comunismo é terrível, por qual motivo? Me diz alguma coisa que aconteceu. É um reacionarismo, é um anticomunismo absurdo, características dos fenômenos neofascistas muito fortes, ainda mais nos dias atuais, né? É um neofascismo explícito, né, nesse caso. Anticomunismo, essas coisas. E defesa do liberalismo num sentido que não necessariamente defendendo a liberdade individual, pois a maioria, basicamente todos os fenômenos fascistas brutos foram anti-individualistas no sentido de liberdade social. Eles foram sempre ditatoriais e autoritários. Mas a defesa do liberalismo quer dizer na defesa da propriedade privada. Ou seja, eles sempre também usam o jargão, ah, não sei quem, tá. Geralmente o comunismo é muito usado, né? O comunismo quer tomar suas coisas. Isso, querendo ou não, é utilizando de um discurso, se utilizando muito de um discurso da defesa da propriedade privada, um discurso liberal. Ou seja, reacionarismo e discurso liberal, defesa do liberalismo econômico. Duas características do neofascismo. E tem uma característica que é defender alguma coisa muito específica. E o conservadorismo, eu quero dizer. Conservadorismo. Ai, nós temos que defender não sei o que, não sei o que lá. Conservadorismo vem de conservar, né? Meio óbvio. Conservar alguma coisa, né? Ah, a sociedade atual, a gente tem que conservar essa cultura, que é um caso muito besta, né, de falar, mas é isso. E geralmente fenômenos desse tipo, neofascistas, utilizam muito da defesa de alguma coisa desse tipo. Vamos defender, temos que defender as nossas crianças, temos que defender a família, temos que defender alguma outra coisa, né? E sempre batendo na mesma tecla, não de atacando, além de atacar, também apoia muito a defesa de algo que a maioria das vezes é muito falho. No caso do Brasil, nós se indica essas três coisas muito bem. O Bolsonaro, né, foi um ótimo exemplo de fascismo, de neofascismo que teve no Brasil. Não como fascismo explícito na sua versão completamente autoritária e ditatorial, porque ele tentou, a gente sabe, 8 de janeiro, né, tentou dar o golpe. Ele sim ia se tornar um ditador fascista de Mussolini, mas ele não conseguiu e ele não ia dar o golpe tão fácil, graças a Deus ele não conseguiu. Ele queria, e essa é a prova que também ele era um movimento neofascista, que ele queria tomar o poder desse tipo de meio completamente autoritário para instaurar uma ditadura fascista, né? Como é que eu sei disso? Porque ele se encaixa perfeitamente em fenômenos fascistas. Conservadorismo. Primeiro vamos um por um. Reacionarismo. O Brasil já era muito melhor antes do Lula. O Brasil não sei o que, não sei o que lá. Era melhor, esse era. Ele sempre usa muito o passado como um argumento muito forte da realidade. Entende? Ele usa o passado como uma coisa intensa do seu discurso, que é sempre utilizada, né? No passado o Brasil já foi mais forte, no passado o Brasil não sei o que, não sei o que lá. Monarquistas também, mas monarquistas não são movimentos neofascistas. Não são movimentos neofascistas porque eles não têm tendências totalitárias, né? E que aí vamos chegar ao quarto pilar. Segundo pilar do neofascismo, defesa do liberalismo econômico e anticomunismo. Bolsonaro, anticomunista, não preciso nem falar. E defesa do liberalismo econômico. Ah, mas eu sou liberal e não concordo com o Bolsonaro. Então você é ANCAP, porque ele era liberal, né? Não adianta falar o contrário, vai estudar, porque você está errando os seus próprios conceitos de estudo. O que você diz estudar, você não sabe identificar. Então já é bom a gente saber que o Bolsonaro é liberal. Foi o governo mais liberal do Brasil? Graças a Deus não. Mas falar que ele não é liberal é um erro filosófico tão explícito e de um grau de provas, né? De um grau de ignorância muito grande, né? Falta de conhecimento de saber o conteúdo que está falando. É falar sem saber do que está falando. Ele foi um movimento liberal, ele só não foi tão liberal quanto outros movimentos, como o FHC e esse tipo de presidência aí, que foi pior, né?
no sentido de liberdade, no sentido do liberalismo econômico, foi mais ativo ainda, mas ele foi liberal, ele privatizou e ele era anticomunista. Por natureza, movimentos anticomunistas defendem o liberalismo. Ah, mas eu sou integralista. Mano, não adianta, você é liberal. Ah, mas eu não sou liberal. É assim, você é liberal. O Plínio Salgado era liberal. Ah, mas o movimento integralista hoje em dia mudou para um movimento monarquista. Tá bom, monarquistas são liberais também. Na época de Dom Pedro II era liberdade econômica. Não tem como. Ou você é liberal ou você é socialista. Não vem com terceira via que não existe isso. Ah, mas eu sou meio termo. Você não é. Você pode ser liberal ou você pode ser mais para liberal ou mais para socialista. Não tem um meio termo exato. Você pode ser um social-democrata, que é mais para a esquerda. Ou você pode ser um social-liberal, que é mais para a direita. Mas nunca vai ter, tipo, centrão. Ou você pode ser perto do centro, mas você nunca vai ser o centro exato. Você vai estar pendendo para algum lado. E quando você pende para algum lado, você já está participando, pelo menos, de alguma forma desse lado, né? No caso do liberalismo, ele toma grande parte da bússola política. Então, Bolsonaro era um movimento liberal, é um movimento, o bolsonarismo é liberal, né? Os bolsominions são liberais, são anticomunistas, né? E o discurso dele pega muito também com o discurso de outras pessoas como Pinochet, né? O discurso dele é muito parecido, de certo modo, no anticomunismo dele com Pinochet. Sorte que ele não deu golpe de Estado, porque senão ia estar fazendo que nem um Pinochet jogando comunista de helicóptero, né? Que bom que isso não aconteceu. Mas é isso, ele é liberal, o monarquismo é liberal e o integralismo é liberal, tá bom? Não adianta. O máximo que existe é um liberalismo levemente controlado, né? Mas continua sendo liberalismo. Terceiro pilar, conservadorismo. O Bolsonaro tem com aquele papo dele de Deus, pátria, família, que é algo conservador, querendo ou não. Ainda mais na parte do Deus e família. Na pátria, todo mundo, eu sou patriota. Ah, você não é, sou sim patriota. Inclusive, eu vou fazer outro vídeo explicando por que nós socialistas somos patriotas e mais patriotas do que os próprios liberais e bolsonaristas. Ou melhor, eu vou falar isso logo. Primeiro, Deus, pátria, família. Pátria, como assim pátria? Ele sempre diz defender a pátria, uma força nacional. Ele defende a nação de todos os males, do comunismo e do esquerdismo, contra o PT, do antipetismo absurdo que é esse movimento terrível. Primeiro, pátria. Ele se diz um patriota. Para mim, um patriota, ele não se encaixa como patriota. Patriota vem de quem defende a pátria. E defender a pátria é garantir a soberania nacional. A partir do momento que o movimento se encaixa no neoliberalismo explícito, ele já não é mais patriótico. Porque o neoliberalismo e o social-liberalismo também, não pense que você de esquerda, suposta esquerdinha, né, vocês que se diz de esquerda que é social-liberal, saiba que social-liberal e neoliberal tá farinha do mesmo saco, só muda o nome. É a mesma coisa, tá? Ah, mas tem isso, isso e isso. Vai estudar, novamente. Pobreza intelectual. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá bom? Se baseia na mesma coisa. Só que um cria massa de manobra, basicamente, e o outro é completamente impopular, sem medo de ser impopular. O que é essa pátria? Um patriota é quem defende a pátria. E quem defende a pátria garante a soberania nacional, e o neoliberalismo e liberalismo é naturalmente contra a soberania nacional. Por quê? Porque quando você privatiza alguma coisa, que foi no caso do Bolsonaro, Fernando Henrique Collor, e esses Enéas, outro fascistoide quase que explícito mesmo, Plínio Salgado, né? Que eles tinham essas ideias de privatização. O que é essa ideia de privatização? Essa ideia de privatização é pegar o que é público, ou que pode vir a ser público, e dar para uma elite. Ou seja, quando você privatiza a educação do país, você não está garantindo a soberania nacional do país, porque você está dando o que é público para um grupo pequeno de pessoas. Isso nunca foi patriotismo, né? Se o neoliberalismo for realmente muito bravo, do jeito que é, né? O patriota Bolsonaro, que é liberal, então, como assim? Eu sou liberal, mas eu dou toda a indústria do meu país e todos os territórios nacionais que eu tenho, basicamente, acesso, fazendas, e dou para uma elite concentrada que não faz nada com esse dinheiro. E que só gasta. Isso não é patriotismo. Bolsonaro fez isso?
se eu te falar, meu amigo, eu posso ficar meia hora dando exemplo aqui, tá? Então vamos lá, né? Então é isso, o Bolsonaro fez muita privatização, então ele já não se classifica como patriota. Ainda mais alguém que nega a vacina, né? Não é um patriota mesmo, que comete genocídio de indígena, que são povos nacionais. Não é patriota. Outra coisa. Agora vamos para a segunda coisa. Deus. Primeiro, não tem nenhum problema você ser um político e ser cristão. O problema é quando você pega a sua religião e coloca em cima do Estado. Sendo você cristão, muçulmano, budista. Não tem nenhum problema você seguir uma religião, tá tudo certo. O Estado é laico, tá bom? A gente respeita todas as religiões são permitidas. Porém, existe uma coisinha na Constituição brasileira que diz que o Estado é laico. E por esse mesmo motivo, discursos que envolvem religião são proibidos constitucionalmente, proibidos. É crime colocar um discurso de... É crime você colocar um discurso de alguma religião num discurso político. Bolsonaro fala de Deus, pátria, família. Deus, gente. Olha o tanto que ele fala de Deus em nome de Deus. Gente, tá literalmente escrito na Constituição que caso você, na Constituição, coloque discurso político, no sentido, coloque discurso religioso dentro da política, é errado, você não pode, é crime. E até hoje, infelizmente, ele ainda não foi julgado, mas ele vai ser julgado por os seus diversos crimes constitucionais também, tá? De todos os tipos, tá? E isso é um dos crimes constitucionais dele, que é colocar religião dentro de um debate político, que é crime, é constitucionalmente crime, na Constituição é crime. A Constituição diz que isso aqui é crime, não pode colocar. Então, o que a gente pode... E também vamos falar para uma outra coisa. Família. Outra parte conservadora que também configura no fenômeno neofascista. Lembrando, fenômenos neofascistas, por defenderem o liberalismo econômico, vão ser sempre necessariamente de direita. Ah, mas os países autoritários são fascistas. Mentira. Nem começa. Fascismo não é só o autoritarismo. Fascismo é o autoritarismo de direita. De direita. Ou melhor, a câmera está invertida, então é de direita, né? Ou estava certo? De direita. Dependendo da sua direita aí. O movimento neofascista é necessariamente de direita. Não existe movimento fascista de esquerda. E também... Ah, mas os Nasbol é de direita. Bilhões de vezes, né? Nasbol é de direita. Então, o que a gente pode ver nisso tudo? Né? Em tudo isso. Ele coloca um discurso hiperconservador de família, para conservar a família. Eu vou dar alguns dados aqui para poder encerrar, né? Porque o discurso, o papo era neofascismo, como identificar, a gente está chegando em Bolsonaro. Mas é importante porque a gente tem que expor esses políticos e falar por que eles participam de movimentos neofascistas. E Jair Bolsonaro, né? Conservadorismo na veia. A gente pode ver o conservadorismo do não camarada Bolsonaro, porque ele coloca esse papo de família. Primeiro, família brasileira. Como assim conservar a família? O que é conservar a família? Família brasileira, país, segundo país com maior índice de pedofilia do mundo. E a maioria, 90, 50, 70% desses casos de pedofilia que acontecem no Brasil, infelizmente acontecem com pessoas de dentro das próprias famílias. Então, dizer que você defende a família é dizer que você defende a pedofilia, porque a família brasileira, desde há muito tempo, infelizmente, é amaldiçoada pela pedofilia e por vários outros tipos de problemas sérios, como homofobia explícita. Homofobia explícita, tá bom? Desde sempre treinando a sexualidade do menino, desde criança, xingando, a gente faz com que a palavra gay, viado, se torne um xingamento. E isso não é só no Brasil, mas existem países que já superaram isso. Existem vários países que já superaram isso. Nenhum país superou por completo a homofobia, mas tem países que estão muito mais avançados que o Brasil. Inclusive, eu posso dizer que países onde a homofobia é proibido, tem alguns países onde a homofobia é proibido, que eles estão mais avançados nisso do que no Brasil. Porque eles têm a homofobia proibida, porém eles não colocam essa proibição em prática. Tá? A gente está no nível desses países horríveis de homofobia, sempre treinando, que causou muita bosta no Brasil.
Um dia eu posso fazer um vídeo só explicando toda essa história problemática, por que isso tem a ver, e que o capitalismo e todo esse individualismo bruto levou na criação desse sistema e tal, e a deturpação da Bíblia, né? Que a Bíblia nunca falou que a gente deve desrespeitar e tal, mas o discurso aqui é político. Tá? Defender a família é defender isso. Isso é defender a família tradicional. A família tradicional brasileira nunca foi lugar. Nunca foi a nenhum lugar. Racista. Muito racista. Nossa, pensa numa família racista que é a brasileira, viu? Racista até o talo. Racista até o talo. Racista, homofóbica e heteronormativa ao extremo. Ou melhor, heteronazista. É a palavra certa. Ai, você tá exagerando. Eu quero ver alguém da direita fazer um vídeo do meu canal que pode aproveitar, pode fazer, que eu faço outro vídeo explicando esses termos que eu tô falando, tá? Tudo que vocês rirem e comentarem nos comentários, não se preocupa. Eu faço um vídeo só explicando por que eu usei esse termo, tá bom? Pra poder refutar você. Então, assim, heteronazista, heterofascista, criando uma ditadura da heterossexualidade. Tá bom? Então, assim, a família brasileira é cheia de perrengues e cheia de problemas, uma parte muito ruim. E aí a gente ainda tem o jeitinho brasileiro, né? Que também é muito fortalecido pelas famílias brasileiras. Inclusive, é o que mais fortalece o jeitinho brasileiro, é a família brasileira, né? Que a criança nasce com isso e é ensinado pela família a ter o jeitinho brasileiro. Que, para caso quem não sabe, o jeitinho brasileiro se chama corrupção, quebrar regras, né? Passar no farol vermelho porque o farol não tem câmera. Isso é errado. Tá bom? Isso é crime. Isso é crime. Então é esse tipo de comportamento que é dizer que você defende a família. E querer quebrar com isso nunca foi ser anti-família, e sim apoiar uma família melhor. Agora falando sobre, novamente, depois de ter esclarecido porque Bolsonaro é um fenômeno fascista e quais são as suas algumas das suas milhares de contradições no seu discurso, vamos falar de um discurso do Bolsonaro, do Bolsonaro não, vamos falar de um pilar do neofascismo, é como ele surge. Como diferenciar movimentos neofascistas, como saber quando eles surgiram e por que eles surgiram. A maioria dos fenômenos neofascistas surgem em momentos de crise política ou econômica. Como assim política ou econômica? Quando eu digo política ou econômica, eu quero dizer que em momentos onde o país estava tendo uma grande crise econômica, a Alemanha nazista, surgiu movimentos fascistas muito fortes, como eu falei do último vídeo, né? Para quem não assistiu, assiste lá. Que a Alemanha nazista foi financiada por todo um sistema capitalista. Eu explico lá tudo no último vídeo, ele é um pouco longo, mas é muito bom, tem muita informação, tá bom? Então, o que a gente pode levar em consideração com isso tudo, né? Ele surge geralmente em momentos de crise econômica ou crise política, que foi o caso do Brasil, que foi quando teve um movimento fascista muito grande, neofascista, com características neofascistas de extrema-direita, que foi o caso quando a Dilma tomou o golpe de Estado, né? Ameaçaram a Dilma tomar o golpe de Estado, a Dilma fez um monte de coisas e tem todo um sistema, qualquer coisa. Eu falo pra vocês um vídeo, dou um vídeo aqui no canal, de 3 horas, 20... Eu faço 30 vídeos de 1 hora cada pra poder explicar a Dilma, se vocês quiserem, e por que foi um golpe de Estado. Eu faço o vídeo, se precisar. Se você for de direita, coloca aí nos comentários que eu faço questão de fazer, tá bom? Eu faço, não tem problema. Quando a Dilma tomou o golpe de Estado, e estava prestes a tomar um golpe de Estado, ou melhor, antes dela tomar o golpe de Estado, né? Vamos admitir. Quando ela foi tomar o golpe de Estado, já estava toda uma direita, extrema-direita, com características neofascistas, e, de fato, neofascistas, e que, querendo de forma direta ou indireta, apoiavam o neofascismo, de certa modo, todas já estavam preparadas para dar o golpe. Porém, é porque o Brasil naquela época estava tendo muitos problemas políticos, crise política, e que ocasionou numa crise econômica e blá 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 e blá blá blá, porque a Dilma era muito anticorrupção. Para quem não sabe,
A Dilma, ela era anticorrupção completa. Ela dedurava esquemas de corrupção, a Dilma dedurava esquemas de corrupção de pessoas de outros partidos e do próprio PT, ou seja, petistas mesmo, alguns petistas nojentos que faziam corrupção, ela dedurava também, ela não tinha vergonha de dedurar, não. Ou seja, ela prendia pessoas que eram da oposição por motivos de corrupção e também do próprio aliado dela, porque ela era anticorrupção. Ela estava certa completamente, isso deve ser feito de novo, de novo, de novo. Inclusive, devia ser feito muito mais, de uma forma muito mais ativa. Porém, por conta disso, e como o Brasil é um país muito ferrado de corrupção, e como os corruptos são muitos, aquilo que ela fez, em poucas palavras, que resumindo, ocasionou numa crise política, que acabou que agora ela não tinha nem aliados da oposição e perdeu muitos aliados do próprio PT, que sabiam e tinham medo de ser descobertos, né? Então, aí depois de toda essa crise política e aí a crise econômica é outra coisa, mas bem complexa também, muito complexa, inclusive a história é muito complexa mesmo. E após toda essa enrolação, teve uma crise política, ela tomou um golpe de Estado. E o que aconteceu? Com essa crise que ela fez, né? Que ela fez não, que ela de certo modo fez por ser bonzinha, né? Porque ela era certa, era uma presidente boa. E ela foi boa, mas ela foi boa demais. Ela foi tão boa que ela não se encaixou no padrão brasileiro, porque ela era muito anticorrupção, ela não se encaixava. Porque no Brasil você pode fazer discurso anticorrupção, mas ela não fez só discurso anticorrupção, ela fez discurso anticorrupção e fez ações anticorrupção. E isso no Brasil é crime, né? É crime secreto. É crime não oficial, não é crime que não está na Constituição. Infelizmente, nosso país é assim. E o que aconteceu? Com a galera vendo que a esquerda tava tendo tal coisa e que a Dilma tava e tal, essa galera da oposição e dos próprios aliados dela, os aliados da Dilma, o pessoal do PT, esse pessoal vagabundo do PT, né? Esses corruptos do PT, não tô falando, o PT é vagabundo. Não, nunca. O PT é ótimo, um partido incrível, tá bom? Eu posso dizer que é um dos melhores partidos do Brasil, só perdendo pro PCB, entendeu? Para o Partido Comunista, mas isso é muito bom. O PT fez muita coisa pelo Brasil, foi muito bom mesmo. Votaria 1000 vezes no PT se precisar. Então, assim... Mas, assim, quando eu digo esses vagabundos do PT, eu quero dizer as pessoas que tem no PT que são corruptas. Porque sempre tem, né? Sendo você do PL, do PT, do MDB, sempre vai ter corrupto em todos os partidos. Porque corrupção não é sobre ideologia, exatamente. Ela aparece em todo lugar. Agora a questão é como ela vai ser combatida, né? No caso, o PT também tinha alguns corruptos, muito menos do que em partidos de direita, meio óbvio isso, né? Tinha 10 vezes menos do que em partidos de direita. Porém, tinham alguns corruptos no PT. E essas pessoas fizeram que ela perdeu muitos aliados por ser muito bondosa e ser muito justa. E isso fez com que ela não conseguisse tomar muitas ações no Congresso. Isso fez com que a extrema-direita, direita e a extrema-direita, e esses movimentos neofascistas, conseguissem se organizar, ou melhor, a extrema-direita conseguiu se organizar. E o que era uma extrema-direita antes não fascista, entre aspas, aproveitou que o país já estava prestes a tomar golpe de Estado, aí eles estavam querendo já estava dando perrengue com a Dilma, e começaram a aproveitar para se organizar muito bem. E eles conseguiram, infelizmente, se organizar muito. Porque a própria esquerda moderada e social-democrata estava brigando entre si. Ou seja, só tinha uns comunistas que realmente estavam se preocupando com o movimento e a construção da extrema-direita, que realmente estavam tentando agir. Mas naquela época não tinha como, a esquerda perdeu muito, e aí eles aproveitaram que a esquerda estava debilitada no momento, no Congresso, e essas pessoas fizeram esse golpe e começaram a se organizar a extrema-direita, e aí eles aproveitaram que estavam tão bem, mas tão bem, estavam tão livres para poder falar qualquer bosta, que eles começaram a falar e a aplicar um discurso mais de neofascismo, espalhando e criando fake news à beça. Basicamente tudo que era propaganda anti-Dilma era basicamente 99% fake news. Para não dizer 101% era fake news, tá bom? 100% era fake news, basicamente. 99,9%. Tá bom? Para não dizer 100%, eu prefiro dizer que é tudo, basicamente tudo era mentira.
E isso fez com que a população ficasse e se formasse um movimento, além disso. Sempre no fascismo, como eu falei, tem um movimento anti-alguma coisa. E no caso no Brasil, com todo o perrengue político que teve no governo da Dilma, o movimento que se criou foi um movimento anti-PT, que era anticomunista, mas na época ficou muito mais conhecido como anti-PT, antipetismo. E esse movimento de extrema-direita, como estava aproveitando do perrengue e de todos os problemas políticos que estavam tendo, conseguiu se organizar muito bem. E assim deu golpe de Estado na Dilma, e até hoje a gente está vendo ainda os estragos dessa extrema-direita, porque com essa extrema-direita que se formou, o Lula ainda conseguiu ganhar, porém o Bolsonaro ganhou depois porque o Lula ainda conseguiu ganhar na cagada, né? Ficou várias presidentes de direita seguidas. Vocês perceberam que nesses últimos 2010 até 2023, até 2022, antes do Lula vencer agora, teve um aumento muito maior de governos de direita, né? Aumentou mais, teve um grande número de governos de direita e a direita ficou muito mais organizada. Você que é mais velho deve ter percebido isso um pouco melhor do que eu, que a direita se organizou mais, ainda mais nesses últimos anos, com o Bolsonaro, que ocasionou no Bolsonaro. Porém, com o Bolsonaro, como ele era neofascista, só que ele é neofascista, só que ele é muito mais explícito, ele é muito mais burro também, porque ele faz muita bosta, nega vacina, e só faz besteira, ele conseguiu, graças a Deus, quebrar com a extrema-direita no Brasil, né? E com a direita, até mesmo a centro-direita acabou sendo difamada, que é uma verdade, e né, difamada não existe difamada, né? Que foi explicitada, né? Deram um exposed na direita, na centro-direita, na extrema-direita, para mostrar as merdas que eles estavam fazendo desde o golpe da Dilma, tá bom? Então, e agora a gente tem um Lula, e agora a gente precisa se organizar no Brasil com esse novo governo Lula, porque mesmo que o Lula tenha ganhado agora, é muito importante que todos nós brasileiros temos que militar em nome do que é certo, porque a direita caiu do poder, mas isso não significa que a sua organização não foi debilitada, porque a organização e tudo que eles conseguiram montar de organização, em todo o processo estrutural dele se enraizou no Brasil. Ou seja, a direita que nasceu com a sementinha da bondade da Dilma, no sentido que a Dilma foi muito justa, né? E que isso não é um problema, mas infelizmente isso foi ruim para a Dilma, infelizmente, que deram um golpe. Essa sementinha da corrupção que tem no Brasil, causada muito pela direita, fez com que a direita e o antipetismo crescesse muito. Ou seja, essa sementinha que foi colocada se enraizou no Brasil. Em 2018, no início, assim, ficou mais forte do que nunca. Porém, de 2020 para cá, ela ficou mais fraca. Tá bom? Tá ficando mais fraca e menos desenvolvida. Isso é muito bom. E agora a gente tem que aproveitar esse governo do Lula, que saibam, o Lula tá fazendo muito mais. Inclusive, até o momento, o Lula fez 10 vezes mais do que eu esperava que ele ia fazer. Porém, não é porque a direita não tá no poder, não conseguiu eleger um presidente, que ela saiu do poder. A direita pode não ter elegido um presidente, mas olha quantos governadores eles elegeram. Quantos prefeitos. A extrema-direita, a direita neofascista e neonazista, e também neonazista, porque de 2022, 2018 para cá, o número de neonazismo no Brasil aumentou em 4 vezes. Vou pesquisar. Pode pesquisar em todos os sites, vocês sempre vão dar esse mesmo número. Aumentou em 4 vezes. No governo antes de 2018, acho que os números de núcleos neonazistas no Brasil giravam em torno de 800 a 900. Depois de 2018, com a chegada do Bolsonaro, nunca se teve um aumento tão grande. Depois que o Bolsonaro chegou, esse número hoje em dia gira em torno de 2.100 a 2.200 núcleos neonazistas no Brasil. E isso são muito neonazismo, são muito nazistas. A gente tem que tomar cuidado. Não só agora o Brasil já que o Brasil teve um crescimento e um sucesso do movimento neofascista de pegar o poder, agora eles estão saindo de neofascismo para fascismo explícito. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Nesse ano de 2023, esse canal foi criado também com o intuito de militar pelo comunismo, e também a gente luta para organizar a esquerda de forma melhor, porque é muito importante
que, pelo menos desse momento, a gente pare de brigar entre si, né? Porque ainda tem gente que faz isso, tem próprio esquerdista que é anticomunista, e que a gente se foque muito mais na luta contra a extrema-direita, nesse momento tão sensível do Brasil, tá? E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se unir, né? Esquerdistas do mundo, univos, para lutar contra a extrema-direita, porque ela anda crescendo. E mesmo que o Lula tenha ganhado agora em 2023, isso não muda o fato que o Bolsonaro, antes dele cair do poder, ele deu um empurrão muito forte. Ele jogou essa bola neonazista muito lá pro alto. Ele caiu já do poder, porém ela continua subindo, ela continua voando. O nosso objetivo é ter que desacelerar isso até começar a diminuir. Porque caso a gente não se preocupar com isso, isso vai ser um golpe fatal, não só para a esquerda brasileira, como para a democracia brasileira e para toda a América do Sul. É perigoso, a gente tem que se unir e se organizar. Você que é de esquerda, você que tem algum tempo sobrando, tira algum tempo da sua vida, você que é professor, tá bom? Você que é isso, você que é aquilo, tira um tempo da sua vida para poder organizar e se militar. Tente ver o máximo de vídeos políticos possíveis. No último vídeo que eu fiz, tem alguns canais que eu citei. Você pode pular lá para os últimos 2 minutos de vídeo do vídeo de 45 minutos dos países capitalistas que deram certo, supostamente, né? Porque o capitalismo nunca deu certo. E vocês vão lá ver, eu recomendei vários canais e até umas organizações que vocês podem participar para militar ou para poder pelo menos se organizar, ajudando a esquerda. Porque assim, sempre que você puder fazer um debate político, faça. É muito importante. Esse tema para muitos pode ser chato, mas é aquela coisa, né? É aquela coisa, você não gosta de política, você pode não gostar de política, você pode odiar ter que conversar sobre política. Mas se você não conversar sobre política, se você nunca se afiliar a algum partido, se afiliem a partidos, específico Partido Comunista, né? Por favor, Partido Comunista Brasileiro. Porque se a gente não se afiliar e se a gente não se cuidar, porque quem não gosta é controlado, quem não gosta de política é controlado por aqueles que gostam de política. Enquanto você tá aí comprando a sua carninha, né, aproveitando que o Lula chegou, essas coisas aí, mas você não gosta de política e tá indo aí fazer alguma coisa, cuidado, porque um dia, talvez em algum momento, é perigoso de você que ganha Bolsa Família, você que ganha algum auxílio do governo, não se preocupar em não gostar de política e assim ajudar com que a direita, a extrema-direita neofascista e neonazista explícita pegue o poder. Porque se você não gosta de política, é possível que você se ferre por causa disso. Porque se você recebe algum auxílio do governo e diz que não gosta de política, mas se o governo decidir que ele vai tirar o seu auxílio, você perde. Porque a questão não é você gostar de política, a questão é que a política existe e deve ser tratada como um assunto importante, tá bom? Então essa é a mensagem do vídeo de hoje, como identificar em poucas palavras, eu simplifiquei muitas histórias, tá bom? Eu diminuí muitos conteúdos aqui para poder tentar explicar para vocês o perigo que o Brasil está passando e também como identificar esses tipos de fenômenos. Na França, por exemplo, está tendo um crescimento do neofascismo muito forte. Porque está tendo um desequilíbrio político muito grande, né? Porque é sempre aquela coisa, se o país entra em crise e ele está sendo governado por alguém de esquerda, a esquerda vai virar alvo. Se ele estiver sendo governado por alguém de direita, a direita vai virar alvo. E no caso do Brasil, é um movimento de esquerda, no caso da França, também é um movimento de esquerda. E eles não faliram por conta do movimento de esquerda, e sim por conta de países de direita, como a Rússia, porque a gente sabe que a Rússia é um país de extrema direita, tá bom? A Rússia é um país de extrema direita, que eu posso explicar depois esses motivos da Rússia também ser um país de extrema direita, se quiser, deixa alguma coisa aí. E que por vários outros motivos que causam uma crise no país, mas esse motivo nem sempre é culpa do governo de esquerda, não é culpa do governo de esquerda. Esse é o ponto. São vários outros coisas externas que aconteceram na França, na Alemanha, que fizeram com que o governo tivesse muitos problemas em governar ou até governasse de forma muito ineficiente.
Mas isso não é culpa da esquerda, às vezes isso é culpa da própria direita se organizando e ela aproveita com que ela mesma fez um desgaste político no país para poder criar fake news para poder dizer que a culpa é do governo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, saber identificar esses fenômenos neofascistas para poder combatê-los, tá bom? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like pro meu trabalho continuar. E deixem ideias, deixem comentários, deixem feedbacks, por favor, nos comentários, do que eu poderia gravar, do que vocês querem que eu grave, das dúvidas que vocês querem que eu traga. Então, assim, o vídeo vai ficando por aqui. Então, valeu e fui. Tchau.